consumo consciente de energia elétrica é essencial para um desenvolvimento sustentável, mas é preciso, sempre que possível, reduzir o consumo. Você consegue imaginar o seu dia a dia sem a energia? Seria muito difícil para nós, que já estamos acostumados aos confortos proporcionados, realizarmos nossas tarefas normais sem eletricidade. Por isso, é importante praticarmos o consumo consciente, evitando gastos desnecessários que demandam mais energia e podem, combinados com outros fatores, desencadear crises energéticas. Para que isso não ocorra, a concessionária responsável pelo abastecimento de energia aqui na região do Alto Tietê desenvolve ações periódicas com o programa Boa Energia, como explica o gestor executivo da EDP, Luciano Cavalcante Pereira Júnior. Seria um CDHU na região de César de Souza, e que lá, alguns anos atrás, foram instalados sistema de aquecimento para o banho, e também agora, recentemente, em Jundiapeba, no qual nós fizemos esse trabalho com a gente do Boa Energia, no CDHU de Jundiapeba, foi feita a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas LED, a orientação sobre o cadastro do NIS, no qual nós conseguimos mais de 50% do pessoal que foi envolvido nesse projeto, a gente conseguiu incluir na tarifa social. Então, esses dois projetos na cidade de Mogi das Cruzes, a gente observou, como falei para você, em torno de 40% na redução do consumo, né? Então, esse o objetivo, ele foi atingido nesses dois projetos. Até porque esses projetos de eficiência energética têm a fiscalização rigorosa da ANEEL, então a gente precisa, no final deles, comprovar a redução do consumo. Para que haja um resultado eficaz e todos tenham acesso à informação, a empresa também visita as escolas municipais da região com ações educativas. A gente tem lá o nosso caminhão com Boa Energia nas escolas, no qual a gente percorre inúmeras escolas municipais e todos os municípios atendidos pela IDP aqui em São Paulo, são 28 municípios no caso. E aí a gente tem nesse projeto um laboratório itinerante que leva informações de como é que a gente pode, nesse período, principalmente, utilizar a energia de forma consciente e racional. Que deve ser, esses critérios devem ser observados, obviamente, no decorrer do ano como um todo, mas esses conceitos devem ser reforçados agora nesse período de forte calor. Luciano ressalta a importância de que as medidas de economia e uso consciente devem vir de berço. É importante que a formação dessas crianças já contenha essas orientações para que elas sejam formadas com todo esse arcabouço aí, né, para que, inclusive, eles possam levar para os seus familiares, né, orientar os seus irmãos, os seus pais, os seus parentes, né. Então, a gente acredita que o segredo aí do sucesso na questão da eficiência energética está, sobretudo, nas crianças, para que a gente consiga formar uma população que tenha consciência nessas questões aí. E não são só os grandes centros que recebem apoio da concessionária. A empresa também leva ações sociais aos locais mais carentes. Lá, com esses agentes de Boa Energia, a gente consegue orientar sobre a substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED, que tem uma economia de energia de quase 8 vezes, né, a economia da energia dessas lâmpadas. A gente fala sobre o uso correto das geladeiras, ar-condicionado, a iluminação como um todo e os aparelhos eletroeletrônicos para que a gente consiga também conscientizar os adultos, né? Então, a criança é muito importante, mas a gente também marca presença nas comunidades com nossos agentes de Boa Energia. Com as temperaturas altas, muita gente quer o conforto do ar-condicionado, a água geladinha, mas acabam se esquecendo que tudo isso tem um custo, não só para o nosso bolso, mas também para o planeta. Luciano Cavalcante Pereira Júnior, gestor executivo da EDP, deixa algumas dicas. Eu destacaria para essa época do ano as principais, relacionadas com geladeira, chuveiro e ar-condicionado, né? A geladeira a gente tem que observar só onde ela está instalada. Se estiver exposta ao sol, essa troca de calor ela é muito prejudicial para a geladeira. Manter a porta aberta da geladeira somente quando necessário, ou seja, a gente tem que pensar naquele alimento que eu vou buscar dentro da geladeira para que quando a gente abra a geladeira já faça isso o mais rápido possível. Não colocar alimentos quentes e planejar a substituição da geladeira caso ela já esteja numa condição de geladeira muito antiga, né? Porque as mais novas, ela tem o selo do Procel e traz uma economia de energia bastante considerável. O chuveiro elétrico, nessa época do ano, ele fica muito quente e a gente tem o costume de regular a temperatura através do fluxo da água, né? Então, o que a gente recomenda é que
a chave seja colocada na posição verão. Com isso a gente consegue aí reduzir em torno de 30% o consumo de energia do chuveiro. E a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado não funciona todo ano, né? A gente tem um inverno muito rigoroso. Portanto, nessa época do verão, é muito importante que seja feita a manutenção, a limpeza dos filtros do ar-condicionado e a questão da temperatura do ar-condicionado, né? A gente tem que colocar uma temperatura que seja confortável. Uma temperatura que a gente recomenda é de 23 graus. Não é o que nós observamos na prática. Na prática, a gente observa ar-condicionado em torno de 17 graus, 16 graus, e aí a pessoa coloca cobertor para dormir, né? Porque fica muito frio. Então, a gente recomenda colocar 23 graus, que é a temperatura de conforto. Então, com essas medidas aqui, a gente consegue, nessa época do ano, contribuir com o uso racional e consciente de energia elétrica, que é uma contribuição não para a EDP, não é só para o cliente, mas também para o país como um todo. Aproveite bem o verão com o uso consciente da energia elétrica.